planejamento estratégico, fichas técnicas, elaboração de cardápio, pesquisa de mercado. Essas são algumas das etapas para quem quer empreender no ramo da gastronomia. Aliás, no ramo da gastronomia não, em qualquer ramo. E a história que o Brasil Cozinha vai contar hoje é uma história realmente de transição de carreira, onde a pessoa quis buscar todos os dados possíveis para lançar um projeto que viria a ser sucesso. Nós estamos falando do Noru. E é essa história inspiradora que você vai ver aqui no Brasil Cozinha de hoje. Irashaimase. Pois é, e nós estamos aqui com Felipe Pataro, que é o idealizador desse projeto maravilhoso chamado Noru. E nós vamos escutar um pouquinho dessa história para entender como é que um publicitário vira empreendedor na área da gastronomia e saber como é que foi todo esse passo a passo. Felipe, quem é o Felipe? Me conta aí. Bom, eu sou empresário já tem uns 10 anos. Né? Nossa, começou criança, né? Tô com 38 anos, 38 anos de idade, não tá tão novinho assim. E o Noru foi concebido porque eu vim morar no bairro Noroeste e aí, em busca de oportunidades do bairro, eu montei inicialmente uma operação que não é de gastronomia, mas envolve a gastronomia porque é uma Biomundo, uma loja de produtos naturais. Então, peraí, o primeiro na realidade, eu quero saber primeiro assim... Do Marco Zero. Do Marco Zero, como é que você começou, você estudou? Sou formado... Eu quero ser não sei o quê. Sou formado em publicidade e propaganda, sempre quis ser empresário, fui vendedor de loja, eu costumo até dizer que minha profissão é vendedor, né? E aí eu fui estagiar na Caixa e no Senado, e a Caixa me voltou para a FUNCEF, que é o Fundo de Previdência Complementar, onde eu trabalhei na presidência. E aí, por lá, eu fiquei quase 10 anos e me envolvi muito com essa área financeira, previdenciária, e fui para a Prudential, uma multinacional americana. E trabalhei lá durante 8 anos, né? E em meio a esse trabalho, junto à Prudential, eu vi a oportunidade de abrir uma loja da Biomundo e aí eu abri a minha primeira loja, fui um franqueado da Biomundo, lá em Valparaíso Shopping, não era nem Brasília ainda. Tá. E aí eu abri para os meus pais. Meus pais tinham aposentado e aí eu queria ocupar eles, né, mentalmente, fisicamente, para dar vida para eles. Né? E aí, assim começou essa trajetória de fato empresarial, onde eu tive que entender essas questões todas, né, de faturamento, de rentabilidade, de custo de venda, né? Enfim. E aí eu entrei nesse universo, aí abri outras lojas da Biomundo, depois eu abri uma loja da Estônia, que é uma gelateria aqui também da cidade, da capital, e aí eu fui então para gastronomia. Tá. Então, que aí eu tive o Pataro Burger e o Noru Sushi. Quando eu vim morar aqui no Noroeste, eu estava um pouco cansado da venda porta a porta ali da Prudential, vendendo seguro de vidas, e aí eu comecei a estudar o bairro. Isso é muito legal para o empreendedor, para aquele que quer empreender e para o próprio empresário que já empreende há algum tempo e queira melhorar a operação dele, né? Que é você estudar. Pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado. Então todo mundo me procura para perguntar por que você montou o Noru, que hoje é um sucesso tremendo, no Noroeste, que é um lugar que não tem comércio ainda direito, que as pessoas não sairão da Asa Sul, que é um polo gastronômico, para vir para cá. Não era um lugar destino. Porque foi feita uma pesquisa. E aí, primeiro foi pezão. Então eu comecei a correr muito no bairro, pesquisar o bairro, conversar com os moradores do bairro, que eu já conhecia alguns, conversar com os comerciantes do bairro, e aí eu vi a oportunidade. Foi quando então eu coloquei uma loja da Biomundo aqui, e aí deu super certo, essa loja virou a número 1 do Brasil, das 160 lojas. Como eu vi que esse negócio tracionou muito, eu tive uma dificuldade. Não podia abrir uma Biomundo no Noroeste por conta de uma questão contratual com outro franqueado. Que era direito dele? Que era direito dele. Só que eu não sabia, o dono da franquia também não se recordava dessa assinatura. E aí ele falou, cara, você não vai poder abrir a Biomundo. E eu já estava com um ponto negociado. E aí foi onde eu comecei a pensar qual outra operação eu posso trazer para o bairro.
Nessa de qual outra operação, eu comecei a pesquisar diversos segmentos aleatórios, com busca de oportunidade mesmo. Não foi nada pensado, foi um brainstorm, né? Um jogo de ideias. O que eu posso abrir aqui que vai pegar? E nisso eu falei, qual é o perfil do bairro? E aí eu fui estudar o perfil do bairro. E aí vale assim para todos que nos escutam, né? Toda a sua audiência, tanto aquele que vai começar, aquele que já começou e aquele que já está há muito tempo. Existe um material da Codeplan, que é um material do governo, onde ele entrega essa pesquisa inteira de mão beijada. Então muita gente fala que eu não tenho dinheiro para fazer uma pesquisa. Pois bem, então tem lá essa fonte de pesquisa. Olha, gente, isso é muito interessante, porque a pesquisa de mercado, ela é um dos pontos fundamentais quando se pensa em abrir um negócio. Conforme ele falou, muita gente vira e fala assim, não tem dinheiro para fazer uma pesquisa. A pesquisa ela pode ser feita de várias formas. Como ele falou, ele começou de pé, andando, perguntando para os vizinhos, observando o que tem realmente no local, essa coisa toda. Agora, esse dado que ele está dando para a gente, essa dica que é de extrema importância, nem eu sabia. Olha que eu mexo com consultoria. Bacana. Mas eu não sabia desse dado, que a gente tem essa pesquisa. Exato. Como que funciona? É só você ir no GDF, né? Tem as administrações, toda administração tem lá o perfil de público da administração, porque é feita uma pesquisa periódica de tantos e tantos tempos. O Noroeste é um bairro que ele foi criado para ter 45 mil habitantes. E já está em quanto? Hoje o bairro está com 18 mil habitantes. Então você imagina, quantas pessoas eu preciso para que meu negócio dê certo? Se eu tiver 10% desses 18 mil habitantes no meu restaurante, a conta fecha? Ou qualquer outro negócio? E aí eu falei, mas eu preciso de mais embasamento. Então, hoje o bairro, é um bairro que vai ter 220 projeções prediais, com 45 mil habitantes. Hoje está em torno de 130 projeções já prontas, né? Já construídas e com 18 mil habitantes. E é um perfil onde 80% do bairro é servidor público, de alto escalão. Porque são pessoas que vieram de outros serviços públicos, que foram crescendo de outros estados, de outras regiões. Então é um bairro onde você tem de 35 a 45 anos de idade, casado com filho e pet. Aí já entrega muita coisa boa, muita informação boa. Que tipo de produto ou serviço que eu consigo entregar para pessoas que têm de 35 a 45 anos de idade, casado com filho e pet, que são do serviço público, que tem uma renda superior a 20 mil reais. Você já começa a filtrar tudo isso. Então, assim, os números não mentem, é fantástico. Então, todo empreendedor, todo empresário, ele tem que estar muito atento aos números. Aí tem uma história que é interessante. Como eu já tinha aberto uma outra operação, eu precisava de um outro ponto para abrir a nova operação. Que então, eu tinha imaginado que fosse o sushi, né, por conta desse cruzamento de informações. Só que não existia um ponto legal no Noroeste. E eu tive que começar a procurar esse ponto, porque eu acredito, enquanto empreendedor, que o ponto de venda, ele é 70% do sucesso do seu negócio. Então, se você pega um ponto onde ele não tem muita visibilidade, se ele não tem um público passante, se ele é muito apertado, se você não consegue expandir ele de alguma forma, você já está limitado. Sim. Então, o seu negócio ele já começa, de certa forma, fracassado. E aí eu fui nessa busca constante, né? E vi esse ponto que era o Franz Café, que estava fechado já há algum tempo. Como é que eu vou achar o dono do Franz Café? Conversei com o prédio, conversei com o porteiro, conversei com um monte de gente, não consegui. E aí a importância também do empreendedor criar boas conexões, né? Criar um network muito bacana. E eu fui conversando com outros franqueados do Franz Café. Na verdade, eu conversei com franqueados de uma outra operação que conhecia alguém do Franz Café, que conhecia então o dono do estabelecimento aqui. Boa. E o rapaz que é o proprietário, ele estava morando em Miami, mora em Miami. E eu fui buscar, conversar e procurar um proprietário para então negociar o ponto. Daí a gente negociou, ficou muito tempo negociando até que a gente conseguiu
o ponto de venda. Eu acredito que esse ponto aqui do Noroeste, do comércio hoje, é o ponto mais visível, é o melhor ponto do Noroeste. E sim, eu acho que isso é um dos motivos do sucesso também do restaurante, né? E aí foi onde a gente começou a como que nós vamos fazer o Noru. Aí você já tinha criado o conceito, você já sabia que ia ser o japonês. Já sabia que queria um restaurante, que tinha que ser um restaurante japonês, porque existia uma demanda reprimida muito Sim. grande no bairro. Então as pessoas queriam buscar alguma atividade, entretenimento, gastronomia, e não tinha. E algo mais saudável também. E Foi algo mais nessa linha. saudável, exatamente. Porque tem muito mineiro, mas tem muito restaurante mineiro também pela cidade. Perfeitamente. Ok. E aí, na hora que ele falou, vou pensar em como pegar um restaurante japonês, né? Nós temos 2 sócios aqui, somos 3, né? E fomos para o Rio de Janeiro, fomos para São Paulo, visitamos todas as casas estreladas Michelin, todos os restaurantes japoneses mais conceituados do Brasil, e a gente foi conhecendo e entendendo, mais uma vez, pesquisa de campo, pesquisa de mercado, pesquisa seus concorrentes, conheça o que tem de melhor. Exatamente. Né? E não é em Brasília, na realidade, Brasília também. Mas você tem que fazer isso é muito importante. Porque né? se você se balizar pelo que já existe no local, na sua cidade, no seu bairro, você vai estar com uma régua bastante limitada. Só mais um. Só mais um. Agora, se você expande esse horizonte, se você muda o seu prisma, você vai buscar outras referências, outras qualidades, outros diferenciais, e foi isso que a gente foi em busca. Então, quando tomamos a decisão, vamos abrir um restaurante japonês, vamos estudar os melhores restaurantes japoneses de Brasília e do Brasil. E aí, o trabalho não parou. Desde então, o trabalho não parou, pesquisamos tudo e tal. Vamos criar aqui o conceito, vamos criar o nome. E na busca do nome, eu sempre chamei aqui de Morro do Noru. Por quê? Eu morava aqui, eu corria muito, e aqui é praticamente um morro, é uma subida. Se você subir daqui da 11, da quadra 10/11 que nós estamos até a 2, é uma subida. Mesmo estando no Planalto, você tem razão. Aqui é uma ladeirinha. Então eu falei, Morro do Noru, eu acho que tem que ser chamado de Noru. Por que Noru? Noru faz uma alusão ao bairro Noroeste. Sim. Só que ele também tem uma sonoridade japonesa. Noru. Então é um nome curto, fácil de falar, fácil de lembrar, sonoridade japonesa e faz alusão ao bairro. Eu falei, mas o que significa Noru? Isso que eu ia te perguntar, se tem algum significado, se o significado é o Noroeste ou não, tem alguma outra coisa por trás? Ele nasceu com isso, mas o Noru, quando eu fui pesquisar, numa pesquisa rasa inicial, era uma preposição, então não tinha significado. Aí eu fui conversar com os japoneses, né, para saber, e informalmente eles falam que o Noru é uma expressão que significa evolução constante. Boa! E aí casou perfeitamente. E foi daí que a gente falou, tem que ser Noru, vamos botar Noru, porque é o que a gente traz como premissa, né, como princípio da nossa casa, que é sempre estar em constante evolução, sempre melhorando, sempre trazendo novidades, sempre trazendo coisas que é o efeito uau, né, que eu chamo, porque quando a pessoa ela se depara com uma gastronomia bonita, né, você é chefe de cozinha, a gente come primeiro com os olhos, com certeza, né, o olfato também fala muito, e aí depois a explosão de sabores, que é quando você experimenta o Noru. Eu resumiria que tudo que a gente falou até agora foi voltado para a pesquisa de mercado, ou seja, a pesquisa de campo. Ele usou a estratégia o tempo todo, antes de se montar um negócio, de partir realmente para a ação, de pesquisa. Então, eu bato muito isso nos programas, dizendo de você realmente pesquisar o ponto, pesquisar o concorrente, o fornecedor, enfim, a pesquisa, eu diria que é um dos principais pontos hoje, que você já sai na frente. Sai na frente. Eu acho que é tão importante isso que você está falando,
e eu converso muito sobre isso com outros empresários, né? É a importância de um bom planejamento, né? Sim. Um planejamento prévio. Então aqui a gente falou sobre planejamento, a gente falou sobre pesquisa, fontes de pesquisa, a gente falou sobre a importância de um ponto de venda. Se o empreendedor não estiver atento a todos esses pilares... E achar que vai só fazer assim, eu sei fazer sushi, quero vender sushi. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E a gente está chegando ao final do primeiro bloco e vocês perceberam que a gente tem muito assunto. A coisa aqui vai ficar complicada da gente entender. Eu tô achando que a gente vai ter que gravar 2 programas. Fica com a gente que a gente volta já já. Vamos continuar com esse assunto gostoso, porque eu tô achando que não vai nem dar tempo de falar tudo que ele fala, viu? São 2 que falam demais, aí complica a nossa vida, né? Se você me der corda, eu vou falando aqui, Leninha. O bom é que ele realmente tem conteúdo, é uma pessoa que estuda muito, que estudou muito para poder entrar dentro do empreendedorismo. Então isso é muito importante. A gente vive falando isso, não adianta abrir um negócio, tem um sonho que está no papel, quer tirar esse sonho do papel, mas se estruture para isso. Vamos entrar na questão, a gente falou lá atrás sobre a escolha do ponto e falamos também sobre o nome. Certo. Né? Você, pelo que eu entendi, você começou a sua obra aqui numa época bem difícil, que teve a pandemia no meio do caminho aí. Perfeito. Né? E a gente sabe que dentro de tudo, até pela história que você contou, você fez um planejamento muito bacana, né? Projetando tudo aquilo que você precisava. Agora, no meio do caminho, a gente sabe que existe inúmeros atropelos. Demais. Né? Eu queria que você contasse um pouco dessa vivência sua, de como que foi a etapa da construção, aí entra a arquitetura, entra a obra, entra uma série de coisas que podem ser atropeladas. Você passou por isso? Passei e foi um baita de um desafio, né? Isso é lindo, né? Nossa, esse aqui é o nosso Noru Tuna. Isso aqui é um atum levemente selado, como vocês podem ver. Ele não é aquele que é o queimado, o assado e o cru. Ele é levemente selado, de fato, né? Com caramelo de miso, uma cebolinha, uma gema de ovo e pérolas de shoyu. Pérolas de shoyu são a gastronomia molecular, Sim. né? E o bacana do Noru é que vocês vão desfrutar de uma gastronomia japonesa da qual muitas vezes você não vai usar o shoyu. Isso é bom, porque a gente tem a história da questão do sal, do shoyu e tal, e isso acaba amenizando muito aqui, né? E o shoyu da nossa casa é produzido aqui, o nosso wasabi é produzido aqui, a nossa conserva de gengibre é produzida aqui, e isso faz toda a diferença, né? Que traz a explosão de sabores, que eu sempre destaco, né? E traz o diferencial, porque você não vai achar em lugar nenhum. Ó, e fora aqui, é outro item que eu bato em todos os programas, e que pra mim, eu diria que é a coisa mais importante num restaurante, óbvio, depois que você já está funcionando, é você apresentar esse prato de uma forma como se fosse uma obra de arte. Gente, não adianta, eu não sei se isso aqui tá gostoso. Então, o primeiro impacto tem que ser a apresentação, tem que ser o visual do prato. Porque senão você não vende. Tem que dar aquela vontade de querer avançar o prato. Isso aqui pode até não tá bom, eu vou provar já já, mas olha aqui. Automaticamente eu tenho certeza que quando ele sai com esse prato aqui pelo salão, as pessoas devem pedir até, o que é aquilo? Quero um daquele. Eu quero um daquele. Então é muito importante, a gente sempre bate nisso. A apresentação, o visual do prato pode ser chuchu, mas tem que ser o melhor chuchu e o mais bem apresentado chuchu. Exatamente. E a apresentação dele, olha, é de tirar o chapéu. Arigato. Continua com a obra, vamos para a obra. Então, na obra a gente teve um grande empecilho e um grande problema. Nós tivemos uma obra embargada durante 1 ano e meio. Mas, tirando a coisa ruim de lado, né, a gente fez do limão a limonada, né, onde a gente teve que se reinventar. A gente estava com a louça comprada, com o funcionário contratado, com tudo já pronto.
E aí, bom, o empreendedor ele não pode parar em qualquer barreira que é apresentada. Então, como que a gente teve que se reinventar? A gente criou o Noru em Casa. E estava no finalzinho da pandemia e o Noru em Casa foi um estouro. A gente começou atendendo pessoas na minha casa e aí depois isso foi aumentando até o ponto de ter 2 eventos por dia na casa das pessoas. E qual que é o lugar mais sensível? Qual que é o lugar mais aconchegante da casa de uma pessoa quando você vai na casa dela? A cozinha. A cozinha. Então o Noru estava na cozinha das pessoas, né? E isso era fantástico, porque a gente fazia uso da cozinha da pessoa e criava um menu degustação, né? Para os nossos, as pessoas que estavam contratando. Obrigado. Obrigada. Arigatô. Pode trazer mais um também que eu vou acompanhar ela. Isso aqui também é outra coisa fantástica. Olha aqui. A gente hoje, na era digital, a gente tem que pensar em tudo. Então o prato tem que ser instagramável, o hashi tem que ser instagramável. Olha que lindo isso. O restaurante tem que ser instagramável. Obrigado. Tudo tem que ser instagramável hoje, porque ele é do marketing, né, gente? Mas é outra coisa que eu bato sempre, isso é você ter mídia de graça. A partir do momento que você tem uma coisa Instagram, esse prato aqui, eu tenho certeza que ele assim como os outros, eu tô falando desse, mas deve ser super fotografado, as pessoas devem gostar de, antes de comer, fazer uma foto. Isso foi até, eu acho que criou esse boom do Noru em Brasília, né? Porque passa aqui, né? pode misturar e desconstruir ele todo. Faz aí. Né? Vamos lá. A gente vai pegar, vai desconstruir a gema, vai misturar com a cebolinha, misturar com as pérolas de shoyu e aí vai fazer um lambuzar. E Mineiro aí, fala assim. Eu vou servi-la. Explosão de sabores. Perceba, a apresentação chegou, passou pelo salão, eu tenho certeza que as pessoas devem pedir pela apresentação. Eu faço muito isso. A Leninha não conseguiu nem esperar a gente falar, ela já quis experimentar porque realmente brilha os olhos e dá vontade de comer. É muito bom. Mas vamos continuar na obra. E aí, nós fizemos do limão uma limonada, iniciamos a nossa operação na casa das pessoas. A gente visitou muita casa em Brasília, levando esse serviço de alta gastronomia, onde o chefe, além de fazer os pratos na própria casa do cliente, ele também apresentava o prato a prato, que é o grande diferencial do Noru. O Noru, ele traz uma particularidade que é o omakase. O que significa omakase? Omakase significa menu confiança, deixar aos cuidados de. Então você vai chegar aqui no restaurante, tem um lugar exclusivo para esse omakase, né? Que era o que a gente fazia na residência, né, dos nossos clientes, onde você senta no balcão e você vai ter uma experiência gastronômica. Com aquilo que o chefe quer. Com aquilo que o chefe vai trabalhar para você exclusivamente. Naquele momento. Por quê? Como a gente trabalha tudo com o pescado muito fresco, o chefe ele trabalha as melhores iguarias que tem naquele dia. Então aqui nós temos o King Crab, o Bluefin, né, que é o atum mais nobre que tem no mundo. O King Crab é o caranguejo gigante, vieiras canadense, polvo espanhol de 15, 18 quilos. Então a gente tentáculos enormes. E aí a gente trabalha o que tem de melhor na casa no menu degustação omakase, que é um menu degustação de 10 etapas, onde você faz uma imersão na gastronomia japonesa, compondo pratos quentes, frios e sobremesa. E todos eles com as iguarias mais frescas, mais nobres e aos cuidados do chefe, que vai fazer especialmente para você, seguindo as suas restrições, seguindo as suas preferências. Então, assim, de fato, não vendemos sushi. Nós vendemos uma experiência gastronômica japonesa. É isso aí. Mas a gente não tá falando do menu, não. Então, aí nós vamos voltar, A gente vai voltar pro menu, mas a gente estava falando da obra. E aí na obra a gente teve esse empecilho e aí foi contornado dessa maneira, porque a gente não conseguia abrir. Mas houve um atraso. Houve um atraso de 1 ano e meio. E isso, com certeza, se você não tivesse dado
um jeito de atender os seus clientes, isso seria prejuízo. Total, porque assim, o prazo de carência que você tem para conclusão de obra, perdemos. Aluguel não para de chegar, condomínio não para de chegar, o funcionário que você já contratou também não, né? Tudo aquilo que já tinha sido contratado e tinha que pagar. Então, o empreendedor é isso, ele vê uma dificuldade, ele tem que encontrar uma solução para essa dificuldade. Não adianta sentar e chorar. Ou desistir no meio do caminho. Ou desistir no meio do caminho. Então, assim, o propósito nosso estava muito desenhado, estava muito definido. Então, a gente começou o Noru em casa. É difícil? É. Foi complicado porque a gente teve que aprender e era uma operação totalmente diferente? Sim. Mas hoje é até uma busca, é uma oportunidade também que a gente tem. Porque você vê hoje outros restaurantes renomados de Brasília fazendo a experiência em casa, o buffet em casa. Sim, sim. Né? Então é mais uma fonte de renda, mais uma fonte de receita para o seu estabelecimento. Eu costumo dizer que a gente paga o aluguel por minuto. Então, se você paga o aluguel, toda a tua estrutura por minuto, você tem que aproveitá-la ao máximo. Totalmente. Né? E aí, assim, diante disso, a gente foi ganhando nome em Brasília. Fomos convidados não só pelos clientes, mas como outras operações grandes de eventos em Brasília. E quando de fato conseguimos concluir a obra, aí a casa já abriu explodida, graças a Deus. Como você pode ver, né, Leninha? Lotado. Não tem, acho que, nenhum lugar, inclusive, para Por isso que a gente está em pé cheia. Aqui, viu? Casa cheia, graças a Deus. Amém. A alegria do empreendedor, a alegria do dono do restaurante é essa. É, muito bom. Com fila de espera. Projeto arquitetônico, quando você decidiu o nome e tal, sabia que era o sushi e tal, isso começa uma nova etapa de você sentar e pensar nas cores, apesar de que a comida oriental ela não tem muito, né? Ela tem já tem meio que um padrão ali de cores, né? Não. Tem muita coisa envolvida. Eu acho que isso aí é um ponto muito interessante do Noru, porque quando a gente foi pensar numa gastronomia japonesa, todo mundo em Brasília falava, para comer um bom japonês tem que ir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. É verdade. Todo mundo, é unânime, todas as pessoas. Aí eu falei, cara, eu preciso criar uma experiência gastronômica japonesa da qual as pessoas não precisem ir para o Rio de Janeiro ou São Paulo. Brasília merece uma gastronomia japonesa de altíssimo padrão, onde as pessoas se surpreendam a cada visita. E por isso que fizemos essa pesquisa ao longo, né, do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, outros estados, e também em Brasília, com certeza. E por isso que nós criamos esse diferencial do omakase. Só que aí eu falei, Brasília precisa ser lembrada. Então eu falei, a gente pode criar essa alusão ao bairro, o Noru, mas eu quero elementos de Brasília para que o brasiliense se identifique cada vez mais com o nosso restaurante e para quem vem de fora se recorde de um restaurante japonês de Brasília top. Se torne uma referência, né? E de fato, eu cheguei recente do Rio de Janeiro fazendo pesquisa, né? Vou para São Paulo na próxima semana fazer pesquisa e o nosso nome já é falado nessas capitais. Com certeza. E aí, Noru faz alusão ao bairro. O nosso teto, ele remete a uma escama de peixe. Ele é um projeto 3D exclusivo para o Noru, que além de remeter a uma escama de peixe do lado de fora, embaixo dele é Atos Vulcão. Além disso, também, né, no uniforme dos garçons e também no jogo americano, né, você vê os prédios, é o desenho dos prédios do Noroeste visto de cima. Eu quero ver isso depois, isso eu não observei. É a formatação dos prédios. E, inclusive, a marca Noru, ela foi construída em cima dessas referências. Então, essas placas que a gente vê passando pela cidade, onde tem os prédios e a formatação, é o que você encontra tanto na marca, quanto também nos desenhos do nosso uniforme do jogo americano. Hoje, no meio que a gente vive, né? Esse boom da internet, essa coisa muito do virtual e tal, você acha que isso faz diferença numa operação?
ter uma agência, vamos dizer assim, ter um trabalho de marketing por trás? Total, Leninha, fundamental. Total. É fundamental, porque hoje o mundo se tornou digital, você precisa, né, estar instagramável, você precisa ter a sua presença digital. Eu acho que, da mesma forma que nós nos preocupamos da maneira que a gente se veste, da maneira que a gente se comporta, da maneira que a gente se apresenta para as pessoas, o nosso estabelecimento ele também tem que ter esse objetivo. Né? Então, assim, se você não tiver um marketing onde você trabalha a imagem dos pratos, no caso de restaurante, ou vamos falar, né, a imagem dos produtos, né, a foto ela é essencial, né, você tem que estar mostrando o dia a dia do seu estabelecimento. Então, você tem que estar com um local bonito, apresentável, com iluminação, porque muitas vezes o seu estabelecimento não tem iluminação. Como é que você faz? Vai apresentar ele preto? Escuro? Não pode. Então, assim, a gente tem que pensar em todos esses detalhes do marketing, desde o nome, aos elementos, ao conceito, que, inclusive, a gente traz um slogan muito bacana. Cultura japonesa, sotaque brasiliense. Gosto. Mais Boa. uma vez, trazendo o que é o nosso negócio, que é a cultura japonesa, com o omakase, com os termos que a gente trabalha na casa quando o garçom serve, ele fala kanpai, que é saúde em japonês. Quando você chegou aqui, você viu como é que eles te receberam. Sim, lindo. Né? Que é o irashaimase, que é seja bem-vindo em japonês, né? Então, assim, tudo tem que ser muito, muito pensado. Muito pensado. E o sotaque brasiliense, porque nós somos brasilienses. E você gera emprego, imposto, né? Você gira a economia, enfim, é um trabalho, né? Empreender é fantástico, né? Dói. Não é fácil. Não é fácil. Mas é fantástico. Mas é muito gratificante. É gratificante. É gratificante. Né? E eu acredito que o empreendedor, ele tem que ter frequência e constância. Ele tem que ter resiliência. Eu acho que com essas coisas, assim, tendo constância e resiliência, ele consegue qualquer coisa. Pode demorar, mas vai chegar. É isso aí, gente. Nós estamos chegando ao final de mais um bloco. E com esse papo super gostoso. Agora a gente vai passar para o terceiro bloco mostrando o tal do balcão dele ali, onde acontece essa experiência. E vamos mostrar um pouco de todas essas preparações. Vocês já estão vendo aí como que rola toda esses bastidores dele. Isso é muito fantástico. Então fica com a gente. Estamos de volta para poder continuar com essa história linda desse menino, né, que é um empreendedor aí de sucesso e aqui nos bastidores ele já me ensinou tanto, gente. Olha, tô aqui aprendendo um monte de coisinhas com ele, muito engraçado. É uma troca. Pois é. Escuta, a gente contou todo esse início do seu negócio e eu queria entrar agora numa das partes que é bem complexa, que é o menu. Né? A gente, como você disse que tem outros 2 sócios, né? São 3 sócios, mas nenhum dos sócios é voltado para gastronomia. E principalmente nesse estilo, né? Sushi, no sushi e tal, na cozinha oriental japonesa. E tal. Quando vocês definiram tudo isso, vocês já tinham em mente alguém que fosse desenhar esse cardápio, que fosse cuidar disso, contratou uma consultoria? Como que foi para chegar no cardápio? Na verdade, foi muito pensado, né? Se contratava uma consultoria ou se pagava um pouco mais caro para um chefe de cozinha renomado. E aí é fazer conta, né? Como a gente falou, é o planejamento, tem que pensar em todos os detalhes. E nisso eu busquei as melhores referências de casas, né, em outros lugares, como eu tinha dito, e a gente buscou um chefe estrelado Michelin. E aí trouxemos ele para casa e fizemos todos os testes juntos
Então, tinha os pratos que ele apresentava, as criações próprias, mas nós, como bons empreendedores, a gente não podia deixar de dar uma pitadinha, né? Então, bota uma pimenta aqui, tira um pouco de azeite a colar, se botar um toque de limão aqui. Então, mesmo não sendo formados em gastronomia, a gente é apreciador da boa gastronomia. Então, foi onde a gente buscou, além das referências, das experiências que a gente viveu e das trocas junto com o chefe que já tinha 3 anos consecutivos estrelado Michelin. Fantástico isso, né? Muito legal. Porque percebam que empreender, ele é da parte do empreendedorismo. Você precisa também pensar nisso. Então, eles fizeram uma série de etapas, vamos dizer assim, do empreendedorismo como um todo, mas o menu foi ficando. Então, eles escolheram o local, o nome, já sabia que seria a comida japonesa e tal, mas vem essa questão da criação do cardápio. E obviamente, né, a gente trabalhou esse primeiro cardápio, mas o que desperta o interesse, o desejo das pessoas frequentarem, de ter a frequência de voltar no nosso estabelecimento é a novidade. Sim. É o novo. Então a gente sempre trabalha coisas novas no nosso menu. A ideia nossa é até trabalhar um pouco das 4 estações, por conta também da oferta de determinados produtos. Então, tem produto que a gente não tem durante o ano inteiro. Sazonalidade. A sazonalidade, ela existe. E também tem uma questão que tem que destacar, que é muito falado hoje em dia, que é a questão da ecologia, da sustentabilidade. Para quem não sabe, Noroeste é o primeiro bairro sustentável do Brasil. É verdade. E, nós estamos no primeiro bairro sustentável, e por que não trabalhar a sustentabilidade? E quando se trata de sustentabilidade, não é só a questão de de onde descartar os alimentos, ou de onde descartar os materiais, envolve muito mais. Eu tenho que pensar na natureza. Então, se eu não tenho muita oferta de determinados peixes porque não está no momento daquele peixe, eu tenho que respeitar que esse peixe seja criado, que ele seja, né, que ele cresça, porque senão a gente alimenta uma coisa dentro da natureza que a gente vai perder. E dentro do seu cardápio, em função de vocês terem viajado, de você ter feito pesquisa, né, que saiu viajando por tudo quanto é lugar, frequentando os melhores, né? Vocês voltam com uma bagagem para poder fazer, eu imagino. Eu quero que seja melhor do que o melhor. Exatamente. Né? Então, olha, eu vi aquilo ali, a eu imagino que evolução vocês devem ter constante fotografado, feito anotações e tal, porque eu vivo isso e é muito legal, de sonhar e dormir pensando naquilo. Leninha, na época da escolha do chefe, eu visitei diversos balcões de menu degustação, e nesses de menu degustação, todos eles, eu fiz uma listinha. Nessa listinha, carisma, simpatia, criatividade, entretenimento, tudo foi colocado, listado e pontuado para a escolha do primeiro chefe. Olha e que assim lindo a gente isso. faz também com os demais que estão vindo, né? Você dá oportunidade hoje para jovens, pessoal mais jovem ou que está saindo de uma faculdade? Com certeza, com certeza. Acontece que hoje o empreendedor, como ele é muito acelerado, ele vê muitas pessoas também querendo trabalho, mas não querendo trabalhar. Isso é verdade. E é muito complicado. Aliás, isso, acho que a maioria. Tem um negócio que eu falo muito no meu programa lá, Leninha, que é uma sigla chamada chá. O que é isso aqui? Esse daí é um salmão, o suzukuri. O suzukuri significa corte fino. Ai, gente, ele já está entendendo todos os nomes, inclusive, né? E ele vem com um azeitinho trufado. E o caviar aqui de novo, né? Exatamente, as pérolas de shoyu, né? Tão características do Noru. E muito engraçado esse prato. Esse prato, ele tem as raspas de limão. Elas, geralmente, quando você pega um legume, uma fruta, e você raspa ela, o cheiro, ele exala forte, né? Só que por que ele exala? Porque você está destruindo esse fruto. Quando aqui a gente corta ele na faca, porque você mantém todas as propriedades dele e esse aroma, ele sobe quando você mastiga ele. Então essa é muito mais intenso. Explosão de sabor. Explosão de sabores.
aqui sim a gente dá oportunidade, né, tanto para pessoas que estão saindo da faculdade, né, para estagiários, porque não é também só a parte de nutrição e gastronomia. Aqui a gente precisa ter o atendimento, a gente precisa ter a recepção, a gente precisa ter um caixa, a gente precisa ter um administrativo. Então, para uma empresa ela voar, ela tem que estar muito bem alinhada e muito organizada com processos. Eu acho que o segredo do empreendedor de sucesso é ele ter muito bem definidos processos e seguir esses processos. Porque você tem um processo de contratação. Se você não aplica a cultura da empresa, se você não aplica o treinamento, se você não aplica os valores da empresa, ele já vai chegar falho. Sim. Entende? Então, assim, tem que seguir todos os processos. Então, nós temos aqui o processo de contratação, nós temos o processo de treinamento, nós temos o processo, né, de crescimento dentro da empresa. Então, teve gente que começou na limpeza e hoje é garçom. Teve gente que começou lavando prato na pia, né, e é caixa. Então, a gente dá muita oportunidade para quem está aqui dentro e eu acho que isso é um dos segredos do sucesso do Noru, que só aumenta faturamento mês contra mês e é essa explosão que você está vendo aqui, a casa inteira lotada, né, desde a hora que abre até a hora que fecha, todos os dias, a gente abre de segunda a segunda, né, na hora do jantar e na hora do almoço de sexta a domingo. Outro item de extrema importância, fornecedor. E no seu caso, eu diria que é crucial. Um pouco pior, no sentido da necessidade de você ter uma carteira de fornecedores bem definida, bem selecionada, porque mexer com peixes, frutos do mar, é uma coisa muito complicada. Muito complicado. Aonde existe um problema, existe também uma oportunidade. Eu sempre tento enxergar o lado bom das coisas. Então, como a gente tem é muito delicado esse ponto para um restaurante japonês, né, o ponto dos fornecedores, de você saber escolher muito bem os fornecedores, a gente quer buscar os melhores parceiros para que a gente tenha as melhores iguarias e que isso seja um destaque. Tanto é que nós somos conhecidos muito por conta do frescor do peixe. Chega peixe fresco todo santo dia no restaurante. Tem uma curiosidade para os restaurantes, né, para as pessoas que frequentam restaurante, que dizem que tem o dia certo do dia do peixe, para o peixe chegar. Nada disso. Aqui no Noru, peixe fresco todos os dias e as melhores iguarias, os melhores fornecedores. E como é que você faz? Como é que você selecionou isso? Porque nós estamos aqui dos principais portos aí do. Mas hoje o aéreo, a malha aérea, ela é muito fácil e Brasília é muito central. Então, vou voltar até no histórico lá atrás. Quando eu fui fazer essa pesquisa de restaurantes, eu não me detive somente aos melhores restaurantes. Eu fui para o Ceasa, em São Paulo. Eu fui visitar a pessoa que fornece o peixe de todos os melhores restaurantes. Eu peguei o fornecedor que atende o melhor restaurante da cidade. E aí, nisso, a gente vai criando parceria. E eu tive uma conversa muito legal com o diretor comercial do Bloco C, que é o diretor lá do Marcelo Petrarca, que é o Flávio. Trate o seu fornecedor como se estivesse tratando a sua mulher. Porque ele pode te trazer muita coisa boa e pode trazer muita coisa ruim. Ele pode te alavancar como ele pode te destruir. Então, o relacionamento interpessoal, seja entre funcionários, seja entre parceiros fornecedores, é importantíssimo. Então, assim, seja educado, seja compreensível, seja parceiro, porque uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Gente, isso da época da minha mãe. Isso é antigo e é a mais pura verdade. Total. Né? É totalmente. Não tem o que discutir, é fato. Fato. É fato, né? Felipe, a gente sabe que vinho hoje é gastronomia. Total. Não existe mais o estilo de gastronomia que combina com vinho. Harmonização. Não existe. Hoje tudo combina com vinho, tudo tem que harmonizar. Sim. E eu acho que não é diferente com a comida japonesa. De forma alguma. Óbvio que tem algumas bebidas, né, que vão harmonizar melhor que não seja o vinho. Mas eu percebi que você tem vinho na casa também e isso foi pensado
numa estratégia de atender o público de vinho, que é grande. Muito. Né? Aqui a gente trabalha com os melhores fornecedores de vinhos, importadoras. A gente tenta trabalhar com vinhos que não estão disponíveis em supermercados, atacadistas, então a gente tenta ser meio que exclusivo. O vinho branco e o champanhe ele harmoniza perfeitamente com a gastronomia japonesa, além, obviamente, do sake. Né? Pois é, eu ia te perguntar sobre, dentro da minha visão, eu acho que a comida japonesa, por toda a delicadeza, né? A coisa do peixe fresco e tal, além do vinho branco, que eu acho que veio depois, né? O saquê e os drinks, eles são muito importantes nessa etapa da harmonização. E a minha pergunta, além disso, é saber o seguinte: hoje a gente, os drinks têm um percentual, ele te dá um ticket médio muito maior, ele tem uma lucratividade muito maior do que o vinho. Sem dúvida. Como que funciona isso? Você entrou num ponto que é crucial para qualquer ramo de gastronomia, que é o CMV, essa sigla famosa, que é o custo de venda da mercadoria. Quanto menor é o seu CMV, melhor para você, Sim. mais rentável é o seu produto, a sua casa, o seu serviço. Então, a gente trabalha com a carta de drinks aqui, exclusiva do Noru. Todas elas foram pensadas, foram feitas por mixologistas, né, pensando na harmonização com o sushi. Então, muitos desses vão saquê, né, vai ali para justamente fazer do momento de comer peixe, de comer a comida japonesa, um momento único, um momento inesquecível, uma experiência gastronômica, uma imersão na gastronomia japonesa. Então tem drink que vai limão yuzu, tem drink que vai teriyaki. O molho de teriyaki no drink, tem drinks, né, que vão com sake, então assim, tem uma diversidade muito grande. Os drinks, eles representam uma grande parte da venda das bebidas. Os vinhos, a gente tenta trabalhar também, vinhos até, como eu te falei, né, tem vinhos que são feitos com leveduras de sake, com a fermentação iguais às fermentações do sake. Então, cerveja, em lugar nenhum de Brasília tinha, aqui a gente tem a sake beer, que é mistura de cerveja com saquê. Tudo pensando na melhor harmonização, tudo pensando na melhor imersão na gastronomia japonesa, na cultura japonesa. E estamos bem aqui na frente, no famoso balcão, que é o grande diferencial da casa, que é o omakase. Omakase. Onde é vendido, onde é atendido, né, essa experiência. Onde você recebe, muitas vezes, a comida da mão do chefe. Tem prato melhor do que a própria mão do chefe que preparou essa gastronomia para você desfrutar? Eu não vou poder dizer que não, porque, né? Chefe de cozinha. Então, e assim, é isso, eu acho que é onde dispensa todo o cuidado, todo o carinho, toda a atenção e a criatividade, né? Total. Eu acho que o primeiro ponto é você saber se a pessoa tem alguma restrição. Então, o cuidado da sondagem de qual é o universo, de quanto que essa pessoa conhece da gastronomia, para então você começar a preparar ela. Eu costumo dizer que aqui o balcão é meio que uma aula de cultura japonesa, por conta dos termos japoneses, por conta da gastronomia japonesa. A forma como você come é explicado pelo chefe, né, que está te servindo. Então, assim, aqui é fantástico. O omakase é um menu degustação feito com 10 tempos, onde você faz de fato uma imersão nessa gastronomia japonesa, com pratos quentes, frios e sobremesa. Então você sai daqui encantado. E no balcão das mãos do chefe. Pois é, aí então aqui, nós temos quantos lugares aqui? Aqui são 12 lugares no balcão do chefe. A casa hoje ela tem 70 lugares, né? Hoje, graças a Deus, aí, ó, lotado. Praticamente todos os dias está desse jeito. Então eu tenho até que agradecer os brasilienses que nos receberam tão bem, estão prestigiando a gente tanto, né? Inclusive estamos participando de uma premiação onde a gente foi tido como um dos melhores restaurantes japonês de Brasília. Então a gente está nessa premiação. Então votem Noru, né, como o melhor japonês de Brasília. E pulamos até uma etapa pelo tempo de casa, que é a etapa do restaurante Revelação.
casas que têm pouco tempo participam da revelação. Sim. A gente já pulou para também como melhor restaurante de Brasília. Então estamos disputando aí, né, a única premiação que tem em Brasília, que é Encontro Gastro. E estamos muito felizes mesmo. É isso, gente, que delícia. Eu tenho certeza que a gente teria assunto aqui ainda para levar mais um programa. A gente vai continuar conversando e comendo agora. Pois é muito bom quando a gente, o programa consegue encontrar um empreendedor tão jovem e que desenvolveu um trabalho tão bonito. Eu acho que é isso. O Brasil Cozinha, ele chega com essa proposta de realmente levar até você que tem o sonho de empreender dicas super importantes de quem realmente coloca a mão na massa. Não é aquela coisa de falar, é a coisa do mostrar mesmo. Total. Não é isso? Tá, assim, me sinto muito honrado, né, de ter sido convidado por você, Leninha. Eu acho que esse trabalho que você vem fazendo, de mostrar o lado empreendedor, de mostrar as pessoas que estão na linha de frente das suas operações, de mostrar as dificuldades e como superá-las, não tem preço. Eu acho que muita gente vai acabar encurtando caminhos e superando desafios com esse conteúdo que é passado aqui no seu programa. Obrigada por ter nos recebido, foi fantástico. E é isso, gente. O Brasil Cozinha vai ficando por aqui. Obrigada.